Você pode ficar de pé só por um instante a mais? Rapaz, eu estava ali me alegrando. Deixa eu até bater uma foto da canção que eu quero cantar. Não sei porque alguns riram, não. Possível um negócio desse. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Como Deus é bom. Eu não sei você, se você acredita nessas verdades. Eu estava ali meditando. Rapaz, se eu dissesse para o Renato e para o grupo de louvor, vamos cantar de novo todo o repertório que foi cantado hoje, a gente já sairia daqui alimentado. Porque, né, e parece que os louvores foram preparados para o Dia dos Pais mesmo, né, assim, falando de papai, todo o tempo falando de papai, falando de papai. E eu queria dizer para você, se você tem o seu pai vivo, cuida dele. Cuida dele. Manda uma mensagem, vai lá, dá um abraço. Mas ele mora distante, manda uma mensagem. Faz melhor ainda, faz uma ligação. Se ele porventura não está mais entre nós, tem um tempo para agradecer a Deus. Agradece a Deus pelo tempo. Pastor, mas não foi uma convivência tão fácil. Mas agradece a Deus, no mínimo, que é muito, Ele te gerou. Mas se você ainda acha que não tem motivos, agradece a papai. Diga, pai, obrigado, porque o Senhor me está dando a oportunidade de resplandecer a sua glória aqui na terra, que as pessoas possam conhecer o Senhor através da minha vida. Pai, tu sabes, eu queria cantar de novo essa canção, não toda ela, mas uma parte dela, para que a gente também possa discorrer as outras coisas. Mas, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas cooperando para o nosso bem. Por mais que a gente ainda não perceba a grandiosidade daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, quero te agradecer, Pai, por estar aqui e poder ser a manifestação da sua vida aqui na terra, e poder viver a manifestação, favor e graça do Senhor sobre nós. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado pelo maná que vem do alto para edificar as nossas vidas, para nos levar realmente a vivenciar a Tua vontade aqui na terra, como ela é plena no céu, em nome de Jesus. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois Tu és o mesmo, aleluia. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Obrigado, Pai. Teu amor não falha. Aleluia. Tu fazes, Pai, que tudo. O que é que Deus tem feito? Apresentado a sua palavra. E a sua palavra coopera para o nosso bem. A sua palavra é viva e eficaz, poderosa para manifestar a verdade do céu aqui na terra. Em nome de Jesus. Antes de você sentar, dá um sorriso, pelo menos para umas 1000 pessoas aí ao seu redor.
Diz para ele ou para ela, obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Esse é culto Valores da Visão. E bom que você está aí também assistindo esse culto novamente aí, depois postado nas nossas redes sociais, Verbo JF. Uma alegria tê-lo pela essa manhã. Eu sei que algumas pessoas aproveitam o dia de hoje, né, mas eu às vezes fico imaginando, né, as pessoas fazem desse dia, que é um dia meio que comercial, e nada de errado de comemorar o Dia dos Pais, mas foi feito com o intuito, às vezes, das pessoas gastarem ou fazerem alguma coisa nesse tempo, e às vezes esquecem o resto do ano todo. Nada de errado de comprar um presente para o pai, nada de errado de fazer uma bondade, um jantar, um almoço, um jantar, café da manhã, mandar uma cesta básica, mas muitas das vezes as pessoas esquecem, o dia do pai é todo dia, o dia da mãe é todo dia, o dia dos filhos, o dia das crianças são todos os dias. Nada de errado de comemorar essas datas, muito pelo contrário. Mas às vezes a gente coloca a força em um determinado momento, mas que não é verdade plena em nosso coração, só para a gente ficar às vezes bem na fita, dizer assim, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Faça, mas faça de coração. Faça nos outros dias também do ano, faça em outros momentos também. Às vezes as pessoas dizem, não vou para a igreja hoje não, mas que dia maravilhoso de ir para a igreja. Pegar papai, eu quero fazer um convite para o senhor, vamos para a igreja? Vamos comemorar esse dia diante daquela manifestação de Deus, para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu falar algo com você. Na verdade, eu antes do culto começar, eu estava no gabinete ali, né? E Marina foi ministrar na minha vida, né? Foi abençoar a minha vida. Ela chegou lá para saber quem é que estava ministrando hoje pela manhã. E aí eu estava preparando um esboço e ela começou a ministrar na minha vida daquilo que é verdade da parte de Deus. E eu quero compartilhar algo ao seu coração. Nada diferente daquilo que a gente já vem falando, nada diferente daquilo que Deus já vem anunciando. Eu estava me deleitando com as verdades que estão contidas através do apóstolo Bud, daquilo que Bud sempre mostrou para cada um de nós, daquilo que ele sempre anunciou para as nossas vidas. E é tanta segurança realmente ficar nas mesmas verdades, ficar debaixo da mesma verdade. E aí eu me deparei com um livro. Até fomos fazer uma visita esses dias e diante de um casal que estávamos visitando, o professor até estava junto, e diante de um casal, toda hora havia uma frase negativa na sua boca. E as circunstâncias estavam lá, mas toda hora havia uma frase negativa. E eu me deparei com uma coisa bem interessante, né? Às vezes a gente diz, está enfrentando um desafio, né? Para não dizer que é uma batalha, para não dizer que é uma dificuldade, a gente está enfrentando desafio. Aí Deus me corrigiu, disse, quando você fala isso, você está só maquiando aquilo que você quer dizer. Você está dizendo que na verdade está difícil. Aí você diz que é desafio para ficar bonito, para não ficar feio na fita, você diz que é desafio, mas você está, de todo jeito, se colocando diante da dificuldade, como a dificuldade fosse maior do que aquilo que eu já tenho falado e feito vivenciar na sua vida. Sim, Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí eu me deparei com esse livro, acho que não tem nenhum na nossa livraria, mas é um livro com investimento muito baixo, né, do legado que o apóstolo Bud deixou. E é uma realidade para nossas vidas. Não fale negativo. Quem já leu esse livro? Muito pouca gente, né, para aquilo que a gente tem como realidade. Mas eu vou te dizer, pastor, eu vou ser uma outra pessoa quando eu ler esse livro? É possível que sim, não é o livro em si, mas o que você absorver do livro, da palavra, porque não é a palavra em si, não é a Bíblia só em si mesmo, né, que tem esse poder, é ela dentro de você, gerando uma prática em você. Quando você a lê, se você lê por ler, vai ser só a letra, mas se ela se tornar vida dentro de você, ao ponto de te levar a uma prática, você vai vivenciar o poder de Deus em manifestação. Porque tem muitas das vezes, tanto eu como você, a gente pode estar sentado aí num culto, assistindo pela internet, qualquer que seja o ministro, qualquer que seja o pregador, qualquer que seja a palavra, a gente pode estar sentado
ou em pé, ou qualquer que seja a posição, ouvindo aquelas verdades, mas aquelas verdades não caírem no nosso coração ao ponto de sair pela nossa boca, ao ponto de a gente manifestar aquilo que Deus quer através das nossas vidas. É possível, querido, eu estava falando com um professor esses dias, é possível a gente ouvir e nada fazer, ou resistir àquilo que Deus está falando, às vezes através do ministro. Eu gosto sempre lembrar daquele versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 3, eu acho que se repete de novo no capítulo 4 de Hebreus: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele não está dizendo se ouvir o ministro, se ouvir o pregador, se ouvir o pastor. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Rapaz, por que será que o escritor aos Hebreus deixou isso? Porque é possível ouvir Deus, ter certeza que é Deus falando, mas por causa das circunstâncias, ou por causa da maneira, ou por causa da pessoa que falou, que foi aquele que anunciou, a gente pode resistir. Mas às vezes a gente pode resistir percebendo Deus falando conosco, às vezes lendo a Bíblia e dizer: não é bem assim não, porque eu não estou vivendo isso, ou as circunstâncias não cooperam para isso, não é bem assim não. E a gente deixa de desfrutar por causa de uma resistência. O escritor Tiago, quando Tiago fala lá no capítulo 4, ele diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas das vezes a gente está resistindo a Deus. Pastor, como assim é possível resistir a Deus? Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. É possível sim, é possível quando a gente deixa de cultuar, é possível quando a gente deixa de ler a Bíblia, é possível quando deixamos de orar, quando não acreditamos, quando aquilo que está sendo falado é contrário, está confrontando a gente, e a gente diz: não, mas não é possível, porque eu já tentei tantas vezes viver isso e ainda não aconteceu. E a gente está resistindo a Deus. E se resistirmos a Deus, a Bíblia diz que não tem em cima do muro. Se eu resistir a Deus, eu estou me sujeitando ao diabo. E se eu, na verdade, entendo, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, mesmo que eu não entenda, seja feita. E eu vou criando um ambiente. Eu estava no momento que eu estava falando com Marina, vieram algumas imagens e eu estava vendo: olha, para a gente construir um prédio como esse, você deve ter visto, estão construindo um prédio como esse. Para construir um prédio como esse, primeiro o camarada criou uma imagem, criou um desenho, criou uma planta. Ele foi primeiro criando: eu quero um prédio assim, e alguém desenhou para ele. Para fazer esse prédio assim é necessário fazer uma planta, estruturação, é necessário planejar quais são os materiais, e antes de começar a construção, estruturar o terreno, e antes de colocar as colunas tem que chegar o material. Não adianta querer construir sem ter o material para a construção. Então ele primeiro compra o material chega para poder fazer a coluna, precisa dos ferros, dos cimentos, da areia, da brita, de todo o material necessário. Vai fazer o acabamento, precisa de tudo o que é necessário. Antes chega o material para depois se ver a construção. E como é que colocamos isso em prática? Através de crer com o coração e falar com a nossa boca. E toda hora que nós simplesmente falamos negativos, é como se estivesse dizendo: eu não tenho material para fazer a obra que Deus está dizendo que eu vou construir na minha vida. Quem está entendendo até aqui? E aí, o culto de hoje, Valores da Visão, é andando em fé. Essa vida de fé necessária para nossas vidas. E a ideia de Deus, eu estava também falando com Marina, a ideia de Deus, né, eu vou pegar mais facilmente essa BR aí. Quem mora talvez há mais tempo em Juiz de Fora, não sei se tem alguém que viu a construção da BR, né, mas na verdade antes de construir a BR teve que se tirar, desmatar, teve que se passar um trator para pavimentar, ou para primeiro abrir o espaço aonde ia ser pavimentado para chegar ao destino, ou chegar à conclusão daquilo que seria uma realidade, uma necessidade para todo mundo. E nós precisamos fazer isso, começar a tirar os entulhos da frente, para começar a colocar o concreto, e depois vir colocar a pavimentação na estrada da fé que Deus está colocando em nossa vida, para alcançarmos o êxito que desejamos, ou que Ele está anunciando em nossa vida. E a construção dessa pavimentação, a construção dessa estrada está pautada em fé. Mas aqui nesse livro, o apóstolo Bud, ou como ele era carinhosamente conhecido, ele não tinha problema nenhum de ser chamado, ele não ficava preso a um título.
ele tinha, e é evidenciado isso pelas obras que estamos vivendo, ele tinha um chamado apostólico dentro dele, era muito visível isso, mas carinhosamente se chamava ele de Bud, ou de Pastor Bud. Ele era pastor, ele cuidava das pessoas, ele dava oportunidade às pessoas, ele fazia com que as pessoas pudessem vivenciar aquilo. E aí ele diz assim nesse livro, lá na página 12, ele diz assim: cuidado com o que você fala. A fé vem pelo ouvir, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. Ou seja, o que eu estou ouvindo, o que está diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, vai fazer total diferença no meu posicionamento de fé. E eu queria motivar você, deve ser baratinho, eu ia... Se alguém puder entrar aí na internet, seja no Verbo Shop ou na Amazon, deve ter esse livro, e pesquisar para mim, só dizer assim, qual o valor desse livro aí que está lá postado. Ah, pastor, vai ter um frete. Se alguém tem assinatura da Amazon, normalmente a entrega é grátis, mas independente do valor do investimento, é algo que vale a pena na sua vida. Queria motivar você, eu estava falando com algumas pessoas, e algumas pessoas têm testificado isso. Pastor, como vale a pena ler os livros, estar lendo, sendo alimentado, porque é ferramentas, é material que você está colocando para dentro. Eu estava falando esses dias, eu ouvindo o apóstolo, não, está errado, tu viu errado aí, filho? Não, olha direito aí, R$10, não dá para comer um cachorro quente ali no carrinho ali. Isso você viu na... R$60 toda a coleção legado do apóstolo Bud. Isso é no Verbo Shop. Vai ter um frete aí, alguma coisa assim. Mas assim, mesmo que tenha, você vai ser um investimento de crescimento. A gente tem até um dos livros legado, oração eficaz, é um desses livros do legado, ainda tem ali na livraria. Pastor, como é que eu faço para orar? Eu tenho orado e não tenho sido eficaz nas minhas orações. Eu tenho um material que pode atender essa sua necessidade para esse momento que você possa estar enfrentando. Queridos, e é fato, nunca você vai ouvir nas igrejas Verbo da Vida, gente negando que dificuldades, que adversidades vão se levantar, vão bater a porta. Nunca vai se ouvir isso. Agora, o que você vai ouvir na igreja Verbo da Vida é que elas não vão fazer diferença na vida daqueles que estão posicionados em fé. Você vai às vezes já ver esses perdas, essas circunstâncias, mas isso não muda o posicionamento daquele que está firmado em fé. E eu falar de fé e alguém agarrar essa fé é independente de eu estar vivendo ou não. Eu estava dizendo na conversa com Marina, eu amo a vida do apóstolo Marcelo, é uma das coisas que muito me impacta na vida dele, porque independente das circunstâncias que estão sobre o corpo dele, ele prega fé, ele prega cura, ele manifesta favor e graça através da vida dele. As dificuldades que ele enfrenta não param aquilo que é uma verdade para ele e pode manifestar na vida das outras pessoas. Eu tenho eu posso chamar de amiga, uma pessoa lá em Recife, ela tem uma dificuldade visual, com 6 meses, um tempo de criança, ela caiu na hora do banho, bateu com a cabeça e ficou com essa dificuldade visual, ela não enxerga, mas ela é uma menina cheia de Deus. Ela agora está com uma página no YouTube, ela canta, ela prega, ela, assim, eu muitas das vezes saía de casa, fazia com Virginia, vamos visitar a Kate, vamos levar uma palavra para Kate. E quando a gente chegava lá para levar uma palavra para ela, às vezes com os olhos cheios de secreção, cheios de dificuldade, a mãe tinha que ir lá, era às vezes aquele olho vazio mesmo, os olhos não tinham, aleluia, aqueles olhos não tinham muitas expressões, mas quando a gente saía de lá, saía cheio do que Deus tinha na vida dela. Eu dizia, rapaz, mas eu vim trazer uma palavra para ela, mas é ela que está ministrando na minha vida. Ela foi agraciada, não, eu errei na palavra, ela foi convidada, não foi agraciada não, nem vou citar o nome, mas uma grande empresa de discos, né, de gravadora, chamou ela para fazer parte daquela empresa, mas aquela empresa, o grande foco é o secular.
E aí ela disse: não, eu não vou me perder no caminho. Essa oferta pode me tirar do caminho que o Senhor tem para a minha vida. Mas andando de ônibus, querido, com dificuldades financeiras. Mas ela não desistia. E aí eu quero que você inicialmente possa abrir comigo lá, que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 11. Deus está chamando a mim e a você para que possamos mudar a nossa fala, para que a gente possa vivenciar o que Deus quer. Pastor, mas eu tenho falado fé. Glória a Deus pela sua vida. Se incredulidade não tem chegado ao seu coração, se palavras perdidas, sem força, sem direção, sem inspiração da parte de Deus não tem saído da sua boca, aleluia. Se o que você fala é só fé, 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 fé todo o tempo, aleluia. Mas eu vejo que isso não é uma verdade na nossa caminhada. Ora vez outra, a gente vem se pegando em falando aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo. Nós estamos replicando muitas vezes. E às vezes ainda, muitas das vezes, nós não replicamos incredulidade, mas ficamos calados que vai dar no mesmo. A gente fica talvez usando aquele ditado, de boca fechada não entra mosca, né? Então a gente fecha a boca com medo, mas na verdade a Bíblia não diz para fechar a boca e ficar calado. Ela diz para que a gente precise falar fé. Eu criei, por isso falei. Não é eu criei e fiquei calado. Eu criei e fiquei esperando. Não, eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso pavimentei a estrada que eu quero correr. É a estrada que eu quero vivenciar. Não vou contar o testemunho da Marina, mas ela mesma uma hora vai contar para vocês. Talvez a gente possa arrumar uma maneira de dar uma oportunidade, né? O Andinho tem trabalhado, né? Sim, aleluia. Sim. Então, mas eu acredito na manifestação. Eu não acredito na manifestação só porque a gente recebe uma palavra e a gente acredita na palavra. Eu acredito na manifestação quando a gente recebe uma palavra e se molda essa palavra aquilo que é necessário para as nossas vidas. Não adianta eu dizer que, por exemplo, eu creio em ter um carro quando eu não me movo para tirar a habilitação, para aprender como dirigir um carro, porque Deus não vai ser irresponsável de colocar algo na nossa vida e a gente vai contra os princípios da própria palavra dele. Eu fiz esse exemplo, mas tem outras coisas na nossa vida. Eu quero uma casa nova, eu quero um lugar novo, eu quero, mas aí Deus disse: mas o que é que você está fazendo? O que é que você está crendo? Como você está construindo essa realidade? Eu quero uma casa, mas nunca coloquei no papel isso, nunca realmente vivenciei isso. Eu no meu computador, eu já coloquei a igreja que eu tenho no coração. Eu já coloquei, está lá. Eu abro o computador, está lá a igreja que eu tenho no meu coração. Os 2 telões de lado, a quantidade de cadeiras, igreja ampla, uma igreja... Eu creio, queridos. Eu creio nesses mais de 1000, que graças a Deus o Albertoni, quando sobe aqui, toda hora ele lembra essa verdade. Mas nem todos que sobem ainda agarraram essa verdade no coração. Nem todos estão nos corredores dizendo: rapaz, tu viu como a igreja estava com 1000 pessoas? Você já imaginou se você chegasse nos corredores, nos bastidores, em casa e começasse a dizer: rapaz, tu viu, tinha mais de 1000 hoje na igreja. Isso é a pavimentação. Mas pastor, isso não é real. Claro que é, queridos. Claro que é uma realidade no reino do Espírito. Só não vê quem não crê, ou quem não quer crer. Mas eu me deparo olhando e vendo, quando eu vejo essa imagem, a imagem está lá, a foto que eu coloquei lá, está sem as pessoas, mas eu já vejo as pessoas chegando, sendo atraídas. Mas imagina se a gente fosse para os corredores, para os ambientes, quando a gente sentasse na mesa de jantar de casa, rapaz, que o culto foi maravilhoso, estava cheio de gente, as pessoas estavam alegres, as pessoas estavam trazendo convidados, e a gente fizesse isso gerando. Como eu já tenho falado, o que foi que Deus fez na vida de Abraão, queridos? É tão impressionante aquilo ali para mim, quando Deus disse: ei, Abraão, eu vou mudar o teu nome, porque eu já mudei a tua realidade. E Deus não disse: eu vou mudar o teu nome antes de anunciar para ele o que era já real. Não, Deus anunciou o que era real. Disse: rapaz, eu vou fazer um exercício com você, eu vou te chamar de Abraão agora. E todo mundo vai te chamar de Abraão, e você mesmo vai chamar-se de Abraão, pai de multidões. Quando não tinha nada que cooperasse, nada. Porque se ele tivesse pelo menos um filho,
Ele podia dizer, rapaz, o negócio já começou. Não, Deus disse, eu vou exercitar a sua fé. Eu fico imaginando, eu sempre falei isso, fico imaginando Abraão naquele acampamento, naquele lugar amplo talvez, e uma pessoa lá do outro lado começasse a chamar, ei Abraão! E para alcançar aquela pessoa, para alcançar Abraão, para falar com ele, outras iam ouvindo no caminho. E talvez outra diga, eita, alguém está chamando Abraão, alguém está chamando Abraão, alguém está chamando Abraão. E aí a fé era exercitada, a realidade era sendo criada, a pavimentação daquilo ali já estava sendo implantado no coração das pessoas. Quando manifestou, já era verdade para todo mundo. Muita gente talvez pegou, como aquelas pessoas que vão para o estádio com aquelas plaquinhas, eu já sabia. Porque já era verdade sendo anunciada, pavimentada no dia a dia. A própria Sara tinha que dizer, Abraão, mas como isso é possível? Não é possível. Mas ele é Abraão, Deus disse que ele era Abraão. E se Deus disse, é verdade. E Deus disse verdades ao seu coração já, querido, mesmo que ainda não se manifestou. Deus já anunciou grandes coisas que você faria, que você viveria, que você experimentaria, que você faria outros experimentarem. E por que a gente não acredita e não fica firme? Mas pastor, é porque nada está cooperando. E quem disse que o diabo ia cooperar? Esse mundo não vai cooperar. Talvez as pessoas ao nosso redor não cooperem, mas isso não faz diferença. Deus da palavra coopera. E aí ele diz como isso acontece, capítulo 11, versículo 1. Ele diz, lança a tua palavra sobre as águas. Ou lança o pão sobre as águas. Semeia alguma coisa, coloca isso para que quando for necessário isso se manifeste. Lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá sobre a terra. Ele disse, olha, lança, mas ainda faz algo maior, reparte. Não é só lançar, não é só crer. É dizer, ei, se você não crê, eu estou crendo. Mas eu queria te dizer, Deus disse que eu seria pai de multidões. Deus disse que eu viveria a grandeza. Deus disse que eu alcançaria. Deus disse que viria a ser... Mas pastor, se eu falar, as pessoas talvez que são incrédulas, elas não consigam cooperar comigo. Rapaz, se você está preocupado com aquilo que as pessoas vão falar, você está realmente andando em incredulidade, porque você tem que dar atenção àquilo que Deus está falando ao seu respeito. Fala do que Deus está falando. Pastor, mas parece que algumas vezes parece soberba, parece orgulho, parece altivez. Não, não. Quem crê na palavra está crendo naquilo que é verdade em Deus e vai manifestar essa verdade. Pode ser um ente querido que, não, aquele ente querido parece um rabugento, não tem como mudar. Eu sempre vou lembrar disso, queridos. Eu vivia dentro da minha casa com meu padrasto. Pense na dificuldade. E um dia no Rema, Deus falou comigo, se Paulo, que era perseguidor da igreja, foi transformado em alguém que abençoou a igreja, ele pode também. Como assim, Senhor? Não tem. Meu padrasto chegou a noivar com uma pessoa, com o intuito de tirar ela da igreja. Não era para casar com aquela pessoa, era simplesmente para ganhar uma batalha, de mostrar que era possível. Ele não era crente, a pessoa era e deixou-se levar naquela situação. Ele noivou, ela se posicionou, ele desistiu. Para você entender a dimensão da incredulidade, do posicionamento contrário àquilo que era da palavra de Deus. Mas Deus disse, ele vai ser alcançado. E aí uma hora eu parei de pregar com as palavras e comecei a viver o que a palavra dizia. E quando eu sentava agora na mesa para as refeições, quando íamos almoçar na casa da minha mãe, sentava ali na mesa, crendo na manifestação de favor e graça, minha mãe dizia, ei Adilson, ora aí. Eita, agora eu vou repreender os demônios, os capetas desse lugar, vou repreender, porque muitas das vezes ele sentava do meu lado bêbado. Uma das vezes ele estava trêbado. Mas eu não olhava mais para aquilo, eu não ia fazer a oração simplesmente de repreensão, eu ia fazer uma oração de agradecimento. Pai, obrigado pela refeição, obrigado pela família unida ao redor da mesa. Mesa é lugar de comunhão. Queridos, era visível, era tangível. O
céu descia naquele lugar, a unção era latente ao ponto dele começar a soluçar. E antes de morrer, bem antes de morrer, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu decidi crer, decidi lançar o pão, decidi lançar a palavra, decidi viver em fé, não simplesmente achando que pregar a palavra com a boca mudaria, não, tinha que ter uma ação correspondente, atitudes correspondentes àquilo que estava crendo. Eu estava dizendo a Marina, a gente já falou muitas das vezes isso aqui, muitos sabem dessa realidade. Quantas das vezes nós andamos pelas ruas dessa cidade, eu andei sozinho ou com vigia, num clima como esse, eu dizia, quer que eu ligue o aquecedor, quer fechar a janela, andava no carro como tivesse um carro, sem tê-lo naturalmente, mas já era uma realidade para mim. Subíamos, descíamos do ônibus, às vezes pegava o ônibus aqui, descíamos do ônibus até chegar no apartamento onde morávamos, o caminho era subir na ladeira, e aí? Quer que eu acelere mais, quer que eu acelere menos, como é que vai? Passava a marcha, andando pelas essas ruas aqui, já era uma realidade para mim. Pastor, a partir do Senhor acreditar nisso e acontecer, foi da noite para o dia? Claro que não. Precisou manter firme. Pode ser que coisas aconteçam da noite para o dia. Como assim? Porque eu já vinha pavimentando a minha fé. Mas às vezes em momentos a minha fé vai oscilando. Porque eu creio e parece que o que eu faço não crê. A gente fica achando que fé é simplesmente apertar um botão de emergência, fazer uma oração e depois desligar aquele botão e viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, falando qualquer incredulidade, dando ouvidos e falando aquilo que o diabo está falando ou está fazendo. Fé não, querido, fé é um posicionamento, fé é uma atitude, fé é uma realidade no coração daquele que crê. Tarcísio que viveu algum período ainda mais próximo, mas muita gente viveu bem próximo, a gente vivia essa realidade, o apóstolo Bud corrigia na lata, era na lata mesmo assim, não sei se essa expressão ela é muito clara no Sudeste, mas rapidamente ele corrigia aquele que perto dele falava alguma incredulidade. E se falasse de novo, corrigia de novo. E se falasse de novo, corrigia de novo. E se parecia chato, mas ele estava preservando aquilo que era uma verdade para ele. Ele estava construindo aquela verdade. Ah, tu acha que todo mundo gostava de ficar quando as pessoas viam o apóstolo Bud e diziam, aí lá vem um apóstolo Bud. Talvez como alguns digam, aí lá vem um pastor Adilson. Lá vem ele me corrigir de novo. Lá vem ele falar de novo aquelas coisas. Se levante por dentro, se posicione, creia. Aí alguns resistem e deixam de experimentar. Quem se aproximou, quem se deteve com ele, experimentou da grandeza que Deus tinha na vida dele. Não era do que ele era, mas do que ele representava, através daquilo que a palavra de Deus tinha dito. Ele disse que Deus falou com ele, vá para o Brasil e pegue a palavra da fé para o meu povo, para libertá-los, andando em fé, em ousadia, ou fé e amor. Alguns, se você for assinante da Luminai, ou você pode experimentar, tem uma reportagem do Perilo, muitos não conseguiram suportar isso, muitos não conseguiram se render a essas verdades, muitos não se detinham naquilo que era verdade da parte de Deus. Muitos que eram líderes começaram a se tornar resistentes, começaram a se tornar orgulhosos, vaidosos. Não, se não for do meu jeito eu não pratico, se não for do que eu creio, da maneira que eu creio eu não faço. Porque acordar cedo e estar sentado numa cadeira 9 horas da manhã no domingo e às vezes ter que voltar à noite de novo, é porque Deus está implantando em nós uma realidade, um tamanho, uma grandeza maior do que nós mesmos. Quantas igrejas a gente já viu na experiência, até no culto no momento da pandemia, igrejas que faziam 6 cultos durante o domingo, começavam de manhã, terminavam à noite, 6 ministrações para alcançar o povo, porque o espaço não dava fisicamente, mas a igreja era grande, precisava se replicar, se repetir, e eram incansáveis, porque acreditavam naquilo que Deus queria fazer, não simplesmente acreditavam no seu chamado, mas no alcance daquilo que o chamado tinha para promover. Porque não é o chamado, queridos, não é o título, não é alcançar um lugar, é fazer realmente Deus conhecido, fazer que Deus possa ser manifesto na vida das pessoas. Muitas das vezes nós vamos ter a oportunidade no microfone, ou a oportunidade na vida, a oportunidade dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da igreja, das pessoas olharem e dizer, rapaz, como é possível ter tanta fé assim? E aí a pessoa dizer, mas porque tudo é possível ao que crê, rapaz.
Não é o que vê, é o que crê, e quem crê vê. Mas bem-aventurado é o que creu, e aí viu. Claro que é aventurado também aquele que viu, mas aquele que creu é mais bem-aventurado. E Paulo escrevendo a Timóteo, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, o relógio às vezes vai contra nós, mas para a gente ganhar tempo, Paulo disse: eu combati o bom combate. Diga assim, bom combate. Não é um mau combate, querido. Paulo disse: eu combati o bom combate. Aleluia. Há um combate e ele é bom. É o que? É o combate da palavra. É aquele combate, aquela às vezes indignação dentro de você. Você dizendo: rapaz, eu estou crendo, mas não é possível. Como é possível manifestar isso? Eu estou crendo, como é possível alcançar isso? Aí você diz: eu tenho a espada da fé na minha mão, então eu vou falar o que a palavra diz. E vou rebater com o escudo da fé as incredulidades que chegam na minha vida. Não vou dar espaço para que incredulidade. Se eu me deparar com alguém que está falando incredulidades, rapaz, olha, você continua sendo o meu amigo, você continua sendo uma boa pessoa, mas eu não vou dar ouvido ao que você está falando, porque o que Deus tem para fazer na minha vida, através da minha vida, é muito maior do que viver com esses ressentimentos. Estávamos cantando. Às vezes ficamos presos em ressentimentos. Porque aconteceu isso, aquilo, isso. Rapaz, Paulo diz tão veemente, tão fortemente, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu decido, eu me posiciono, eu começo a crer e prossigo. O que está adiante é muito mais importante, muito mais interessante do que aquilo que passou. Pastor, e o que passou foi bom, aleluia, mas tem um melhor adiante de mim. Não consigo. E aquele ressentimento que corre o risco de virar raiz de amargura, porque nada cooperava. Talvez a liderança não cooperava, as pessoas não cooperavam, parece que a palavra não estava cooperando, e a gente não consegue perceber que somos nós que estamos resistentes àquilo que Deus quer fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E eu gosto, por favor, se você puder abrir Marcos capítulo 5, só para a gente colocar mais base nisso que eu estou falando. Mas você já sabe dessas coisas, então fica com aquilo que você já sabe. Você já sabe e não está praticando, começa a praticar o que você já sabe. Pastor, tem sido difícil, provavelmente porque você tem se cercado de pessoas difíceis, se cercado de coisas difíceis. Talvez o seu convívio com as pessoas é sobre incredulidade. Você só se detém naquelas pessoas que estão chateadas, que estão murmurando, que estão olhando para as circunstâncias. Se cerque de pessoas que possam aumentar a sua fé. Se cerque de coisas. Eu estava fazendo uma visita esses dias e dizendo: rapaz, o ambiente não está favorável para a cura, porque o que está se vendo, o que se assistindo não gera cura. Eu até estava lembrando para a Marina, no período que eu peguei Covid, eu decidi, o diabo começou a falar na minha mente: ei, você também, está vendo tanta gente morrendo, você também não tinha sintomas nenhum que cooperasse, queridos, para gerar medo, mas as informações que chegavam eram: um morreu, o outro está com problema, o outro tá, e aquelas informações, eu disse: diabo, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou assistir fé, eu vou ler sobre fé, eu vou declarar fé. Eu subia na casa que eu morava, tinha um terraço lá em cima, tinham 2 apartamentos, depois tinha um terraço em cima, eu tinha a chave para entrar naquele lugar. Eu subia, ia lá para cima, começava a olhar as redondezas e começava a declarar: ei, diabo, eu ainda vou anunciar a palavra de Deus aqui no norte, no sul, no leste, no oeste. Eu sei que vizinhos olhavam, e eu com essa vozinha que graças a Deus me deu, eu começava a falar alto, eu não ficava falando baixo não. Eu falava, eu sei que vizinhos ouviam, tanto que tem um vizinho vindo congregar conosco aqui na igreja, porque foi impactado com coisas que ele ouvia, com coisas que ele viam. E eu não estava preocupado, eu estava querendo declarar minha fé, não estava nem falando para que alguns vizinhos vissem. Eu via que vizinhos apareciam na varanda, porque era um lugar que era rodeado também de prédios altos. Eu levantava as mãos, começava a dar glória a Deus, e às vezes ei, cuidado com a respiração. Eu estou com fôlego de vida, então eu posso bradar aquilo que é verdade da parte de Deus. Eu lembro de uma vez que a Dani
mandou uma mensagem para mim: pastor, que bom ver essa alegria do Senhor, gravando mensagem lá em cima. Nada das circunstâncias cooperava para a alegria, mas a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu decidi a rir quando nada estava cooperando. E quando tudo está bom, querido, quando tudo está fácil, quando tudo está pronto, é fácil. Mas aqui, capítulo 5 de Marcos, versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, nada cooperando, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos. Médicos. Padecera na mão dos médicos. Os médicos diziam: ei, não tem solução. Ou faça esse exame, faça isso, tome esse remédio, ou desista da sua cura, não tem solução para isso. Mas olha a continuação: tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior. Aleluia. Ela só precisou de uma coisa: ouvir falar de Jesus. Quem já ouviu falar de Jesus? Pelo menos uma vez na sua vida. Já ouvimos várias vezes, queridos. Então não é simplesmente, preste atenção no texto, não é simplesmente porque ela ouviu. É o que ela ouviu mudou a história do que ela falava. Ela ouviu falar de alguém que podia mudar a história. Mas aí ela começou a construir, a pavimentar aquela estrutura necessária para desfrutar do benefício que poderia vir sobre a vida dela. E ela enfrenta dificuldade. Você sabe muito bem dessa história. Ela estava com uma doença que não poderia estar no meio, no convívio da sociedade. Era essa pessoa que estava com essa hemorragia, que estava nesse tempo, ela precisava ser retirada do meio da sociedade. Se fosse pega no meio da sociedade, poderia ser apedrejada até a morte. Mas ela disse: eu já estou morta, eu vou buscar a minha vida, eu vou buscar a solução. Eu já estou na circunstância, a adversidade já me cercou, a dificuldade já bateu a porta, e talvez em algum momento eu abri, cedi para aquela dificuldade. Mas a palavra diz assim: tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Mas o segredo não era o toque nas vestes. O segredo é porque ela dizia. E no original essa palavra quer dizer dizia várias vezes. Ela foi pavimentando, ela não disse e saiu correndo. Ela ouviu falar de Jesus. Eu disse: eu vou gerar uma oportunidade, isso vai acontecer, isso vai se manifestar. Porque dizia: se eu apenas tocar na veste deles, eu serei curada. E ela ia pavimentando, ela ia estruturando, ela ia construindo aquele prédio, aquele edifício, aquela realidade, aquilo que ela queria viver, não aquilo que ela estava sentindo. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, o dunamis, a manifestação do poder e da graça de Deus. Talvez você colocou um negócio, talvez você tenha crido para vender, talvez você tenha crido para... E parece que as coisas não cooperam, parece que o segmento não é tão avassalador como você imaginava. Mas Deus disse: ei, se você pavimentar, eu posso te dar o sucesso necessário, a grandeza que eu quero estabelecer na sua vida. Pastor, mas eu não acho que isso é possível. Então fique com o seu achômetro. Mas tudo é possível aquele que crê, não aquele que acha, não aquele que vê. Aquele que crê pode experimentar do favor e da graça de Deus. Mesmo que nada coopere, mesmo que ele ache que quando ele vai pisar, ele não tem um chão, mas quando você decide pisar, Deus coloca o chão para que você possa seguir firmemente, porque Ele é autor da sua fé, Ele também é consumador. Ele está dizendo: tem pavimento, e Ele coloca o pavimento para aquele que crê. Não para aquele que não, Senhor, aleluia, estou crendo, viu? Aleluia, quando eu senti, oh aleluia, quando eu senti, oh aleluia, oh aleluia. Não, é para aquele que crê, é para aquele que decide ir adiante. Mesmo que os olhos queiram dizer: ei, olhe para trás. Ei, olhe para a circunstância. Ei, você não está vendo. Aleluia, oh aleluia. E perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porque ele sabia que alguém tocou de uma maneira
diferenciada. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Aleluia, aleluia. Como a história de Davi. Davi não venceu o gigante no momento que ele estava diante dele. Ele foi pavimentando a fé dele. Ele foi vencendo os adversários menores que iam aparecendo, ao ponto dele chegar diante do gigante e dizer: quem é esse incircunciso? Quem é essas circunstâncias? Quem é esse sintoma? Quem é essa dor? Quem é essa falta diante de mim? Quem é esse que quer permanecer desafiando o exército do Deus vivo? Quem é esse que quer estar desafiando aquele que tem realmente certeza daquilo que é? Pastor, e se os sintomas não mudarem, por que as coisas que eu falei assim não se manifestaram? Eu continuo crendo na mesma verdade que Deus anunciou ao meu respeito. Não espere ver para crer. Se posicione. Comece a crer. Eu lembro do Humberto, pastor Humberto Albuquerque. Um dia que ele disse que estava com a enfermidade, foi tomado pela circunstância, ao ponto de cansar, estava orando, cansado, até que foi dormir, não aguentava, nada mudava daquela oração dele, nada mudava. E aí ao deitar, ele acordou de madrugada com dores no corpo, com uma febre. Isso faz muitos anos, não tem nada a ver com pandemia, mas uma dor muito forte no corpo, coisa. E aí ele disse orando: Senhor, assim, eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas, e eu oro por mim mesmo, não estou sendo curado. E aí ele disse que ouviu no seu coração: você está tendo um posicionamento de quem é curado? Esse é o posicionamento de quem é curado. E ele disse que ele pula, ele salta da cama ali como alguém que já estava curado, e a cura chegou imediatamente. Pastor, todas as pessoas vão ser curadas imediatamente? Talvez não, queridos. Mas não é porque Deus mudou, ou Deus faz acepção de pessoas. Talvez esteja tendo um tratamento de você. Deus não colocou a doença, mas muitas das vezes nós não estamos na posição. Ou como eu estava dizendo para Ronald, uma vez que eu fui acometido de uma enfermidade, Deus tratou comigo. Muitas das vezes você quer orar pela cura, mas você poderia estar orando pela sua saúde, mantendo a sua fé para esses últimos dias. Eu estou falando de fé por quê, querido? Porque para esses últimos dias nós vamos precisar viver por fé. Vai ser a fé que vai nos levar a um lugar bom, mesmo que os lugares não estejam aplanados, mesmo que as coisas diante de nós não estejam satisfatórias. A fé vai fazer você permanecer de pé. Mas não é uma fé fingida, nem uma fé que chega pelas circunstâncias. É um estilo de vida que vai levando cada um de nós a um posicionamento diferenciado. Eu vou falando, vou crendo, mesmo que... Rapaz, eu não preciso esperar a circunstância chegar para falar. Eu posso, pastor, que bom que está tudo bem nas minhas finanças. Então agradeça por elas. Regue as suas finanças. Que bom que eu estou saudável. Regue a sua saúde. Que bom que o meu lar, o ambiente do meu lar está saudável. Regue esse ambiente. Comece a declarar essas verdades sobre a sua vida. Não espere que uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade com os filhos possa bater a porta para você provar para você mesmo que você precisa andar em fé. Nós vamos precisar de fé para se manter firme nas verdades da palavra. Muitos vão se perder porque estavam assim, alheios às verdades de Deus, porque não se posicionaram em fé quando era necessário. Essa mulher decidiu crer. Imagina, talvez algumas pessoas façam o contrário dela. Rapaz, já perdi foi tudo, já tive tantas dificuldades, já tentei tantos lugares, tantas pessoas. Mas ela não, ela disse: agora eu conheci alguém, e na primeira oportunidade que eu tocar, vou mudar essa história, vou mudar esse quadro. Aleluia. E eu sei, você pode fechar os seus olhos? Eu sei que você já tem experiências para com Deus. Talvez você esteja esperando algo grandioso, uma mudança em um quadro talvez novo, ou que já se prolonga há muito tempo. Mas você já teve
alguns resultados. Então esse é o mesmo Deus que promoveu os resultados passados. Ele é o mesmo Deus do ontem, hoje e será eternamente. Se Ele manifestou alguma coisa na sua vida, e até se Ele manifestou o favor dele para você estar no dia de hoje, porque muita gente foi ceifada antes. Talvez nessa madrugada algumas pessoas foram ceifadas nesses dias que você conhece. Mas você está aí. E se você está aí, é a oportunidade de Deus de você glorificar Ele, experimentar da grandeza. Que tal você dizer para você mesmo: eu já sou curado, eu já sou próspero, eu já sou milionário em Deus. Pastor, isso parece soberba. Não, gere, pavimente a realidade da sua vida. Eu vou andar por ruas de ouro. Não, só quando chegar no céu. Deus está preparando grandes coisas para você aqui na terra, para você vivenciar. Que tal você dizer: eu sei onde eu vou morar, a casa própria que eu vou ter, o lugar maravilhoso. Eu já tenho uma casa própria, já tenho um lugar maravilhoso. Ei, a minha família está sendo edificada no poder da palavra. Na minha casa se falará, se viverá a grandeza do Senhor. Ao redor da mesa só falaremos das belezas, das maravilhas que Ele tem criado. Pastor, mas não é favorável onde eu moro hoje, não é favorável a minha família, não é favorável o ambiente do trabalho. Ei, quem disse que você precisa de favor desse mundo? Você precisa do favor de Deus para manifestar Ele lá naquele lugar, lá naquele ambiente, lá naquela realidade, ao ponto das pessoas dizerem: ei, só podia ser Deus, só podia ser seu Pai. Só podia ser papai. E talvez alguém perguntar: como foi isso? E você disse: o meu Pai, segundo o seu poder e glória, manifestou as verdades que estavam no céu, na minha vida, na minha casa, na minha família. Você pode levantar as suas mãos como um sinal de rendição nessa manhã. Ele disse agora, antes de começarmos a palavra, Ele disse que te ama. Então diga para Ele também: papai, eu te amo, e nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Yananaso Wela manana sedere bamba baba manana sere Doela mama baba mama manarachi. Pai, a minha oração nessa manhã é que mudemos, Pai, a nossa fala, que possamos dizer verdadeiramente: eu estou crendo com o coração na palavra do Senhor. Eu direi aos quatro cantos desse mundo: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que mesmo, ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, ainda que eu esteja passando um momento adverso, Ele me faz preparando. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ei, assente-se à mesa. Nós vamos ceiar daqui a pouco, e mesa é lugar de comunhão. Mas se assente à mesa que Deus está preparando aí. Assente-se à mesa. Nessa mesa tem provisão. Nessa mesa tem provisão. Nessa mesa tem cura. Nessa mesa tem paz. Nessa mesa tem alegria. Nessa mesa tem a casa que você quer. Nessa mesa tem o carro que você quer. Nessa mesa tem o salário que você quer. Nessa mesa tem o emprego que você deseja. Nessa mesa tem o ambiente que você tem desejado, seja em casa, seja no trabalho. Ele está preparando cada dia uma mesa na presença dos seus inimigos. E não é simplesmente para zombar dele, é para mostrar você a ele e ele para você. Pai, aí tem um povo com as mãos levantadas.
Essas mãos são sinal de rendição. São sinal de dizendo: Pai, eu não dependo daquilo que vejo, eu não dependo daquilo que eu sinto, eu não dependo daquela realidade que está diante de mim, eu dependo da sua palavra. Por isso eu vou falar a sua palavra, eu vou declarar a sua palavra, eu vou anunciar as verdades da sua palavra, eu vou viver as verdades serão manifestas na minha vida. Eu atrairei as bênçãos do Senhor, porque eu semearei a sua palavra, eu semearei por onde for. As verdades que serão anunciadas na minha vida não serão incredulidades. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Chondará sorerambá, oramababa mandarasi. Ei, Deus está esperando ouvir uma voz que brota de dentro de você, dizendo para Ele o que você acredita dEle, dizendo: se eu apenas tocar, se eu apenas experimentar, esse quadro será vivenciado. Ele não está dizendo se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse é o passo fundamental, mas precisa dar os próximos passos, expressar as verdades que estão ditas, que estão escritas, que você já ouviu, que você já viu. Na hora de você dizer: Pai, eu já experimentei, por isso que eu lancei o pão, por isso que eu lancei o pão, por isso que eu lancei o pão. Está na hora de você parar de cobrar a Deus porque você lançou o pão e parece que não houve colheita. Deus está dizendo: quando você acreditar na colheita, aquele pão que você lançou se manifestará. Mas enquanto você estiver cobrando, tentando barganhar comigo: porque eu fiz isso, eu tentei essa colheita. Não, Deus está dizendo: quando você fizer desprendido de todos os resultados, Ele fará o resultado acontecer. O diaconato pode pegar aqui o pão e o suco de uva. Eu quero que você ceie nessa manhã com essa consciência. Ei, o mundo tem dito muitas das vezes: ei, você não vai conseguir. Mas está na hora de você lembrar: ei, diabo, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, alguém morreu por mim, alguém morreu a minha morte, alguém foi lá naquela cruz, aquela maldita cruz, pagando meus pecados, pagando os meus erros, para que nele nós pudéssemos viver a justiça de Deus, para que nele pudéssemos experimentar do poder e manifestação. Pai, aqui está o pão e o suco de uva, o corpo e o sangue de Cristo aqui representados. Pai, obrigado por esse tão grande sacrifício, entregue por Cristo, mas vivido por nós. Ele se fez maldito para que nele pudéssemos ser a justiça de Deus. Se você é justo, dê um brado de vitória aí no seu lugar. Pai, obrigado, Pai. Recebemos com louvores. Recebemos com louvores esse alimento, esse sacrifício, o pão e o sangue de Cristo, para comemorarmos juntos essa tão grande vitória. E assim mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho
se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Antes de ceiarmos, deixa eu falar para vocês algumas frases que eu coloquei aqui. Quem pouco pede da vida, pouco a vida lhe dá. Pastor, eu tenho pedido demais a mesma coisa. Então creia que aquilo que você pediu, aquilo que você semeou, já é uma verdade. Eu não posso pregar coragem com as minhas palavras e covardia com as minhas atitudes. A água que afunda o navio não é a água que está do lado de fora do navio, e sim a água que está do lado de dentro. Não são as circunstâncias ao nosso redor que muitas das vezes estão afogando. É aquilo que ainda está dentro de nós que precisa ser retirado de incredulidade. E você vai saber que nível de fé você está vivendo com o nível de palavras que você está declarando. Então mude as suas sementes e com certeza se mudará a sua colheita. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aleluia. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. Como aí no seu lugar. Oh, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por semelhante modo, aleluia, depois de haver ceado, tomou também o cálice, deu graças novamente, o repartiu com os seus discípulos, com aqueles que eram seguidores, aqueles que acreditavam que esse sacrifício seria comemorado, que essa aliança que foi feita seria para exaltar o nome dele. Ele disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Beba do cálice, beba desse momento maravilhoso de vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é
maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A vida me entregou desculpas, mas Deus me deu oportunidades. Quando Bud chegou em Campina Grande, as pessoas perguntavam: e aí, Bud, como é que vai a luta? Eu disse: eu não vivo em luta, eu vivo em vitória. E as pessoas ficavam com raiva dele, porque estavam lutando. Muitos pastores odiavam o Bud em Campina Grande, porque ele sempre declarava o que ele estava crendo, porque ele sabia o propósito para aquilo que Deus o chamou. Quando sabemos o propósito, as dificuldades, as adversidades, as coisas, as pessoas não impedirão aquilo que vamos alcançar. Você pode levantar as suas mãos? Diga para ele que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Receba aí no seu lugar, eu declaro de repente de Deus chegando sobre a sua vida. Independente do horário, Paulo diz que por volta de meia-noite ele estava cantando louvores. Ele estava dizendo o que Deus era para ele, não o que ele estava vendo ou o que ele estava sentindo. De repente. Foi de repente, mas não foi por acaso, queridos. Foi de repente sim. Vai acontecer os de repente, mas não é por acaso. É porque você estava semeando. Era porque você estava lançando o pão. Era porque você estava fazendo que a colheita fosse grande. Porque foi grande as sementes. Necessariamente não são sementes só financeiras que semeamos. Semeamos palavras primeiramente. Aleluia, senta só um pouquinho. Você que é pai, fica de pé. Virgínia. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, assim como foi falado no começo, é comemorado o Dia dos Pais, mas nós sabemos que realmente o Dia do Pai é todo dia, né? Então